Perdão, meus irmãos, é a primeira palavra que eu quero transmitir nessa aula. Perdão por ter passado uma informação errada sobre qual a primeira igreja pentecostal do Brasil. A igreja pentecostal, a primeira igreja pentecostal do Brasil é a Congregação Cristã do Brasil. Em meu vídeo, não sei da onde, não sei por que eu me referi à primeira igreja pentecostal do Brasil como a igreja quadrangular. Não é verdade. Não é porque esta lição de número 9 vai nos dizer, mas assim que disse que quando eu fui editar o vídeo que vi, já havia falado. Como diz um sábio, palavras são como flechas, depois de atirada, não tem como buscá-la antes que ela acerte o seu alvo. E como o vídeo alcançou 5.000 visualizações, eu começo com essa responsabilidade de primeiro corrigir o erro. A primeira igreja pentecostal do Brasil não foi as Assembleias de Deus, não foi a quadrangular, não foi qualquer outra que você achava que era. A primeira igreja pentecostal no Brasil é Congregação Cristã do Brasil. Para você que pesquisou e viu que estava errado, acho que 2 ou 3 pessoas, uma irmã muito educada me mandou, pastor, o senhor confundiu, não é isso aí não. Aí depois eu corrigi e coloquei nos comentários fixo, dizendo, me perdoe, a senhora tem toda a razão. Aí outro irmão colocou, eu pedi perdão para ele também, e mais uma pessoa. Mas aí eu acho que, como eu fixei o comentário dizendo que estava errado, aí as pessoas entenderam. Mas teve gente que não se atentou e pode ter passado para a sua sala de aula. Não tenha vergonha, professor, de poder, no próximo domingo, se você não vai dar aula, se você já deu essa aula e é a vez de outro professor, pede a oportunidade e pede perdão porque a informação está errada. E foi, da minha parte, eu estou fazendo isso. Antes de começar a aula, pedir perdão pela informação errada. Tá bom? Vocês me perdoam? Me perdoe, de verdade. Agora, vamos para a nossa aula. A paz do Senhor, eu sou o Tony Pinho, do canal Bíblia para o Cotidiano. Você está na nossa Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2025 está falando sobre o avivamento pentecostal. Chegamos na lição de número 9, e a lição do número 9 tem como título o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Irmãos, e já aqui eu quero mais, cara, eu não sei o quanto de parabéns é que eu vou ficar dando aqui para o pastor Wilde, para a editora Betel. Por quê? Ele vai falar sobre o movimento pentecostal no Brasil e a gente vai ouvir coisas que a gente nunca ouviu. Se eu não me engano, é a irmã Odete, porque a irmã Odete é antiga aqui do canal e ela sempre comentou, já me levou a pregar em Barueri, gente. Já é o terceiro simpósio que ela faz lá da Escola Bíblica Dominical, que ela me convida, e eu já levei até o pastor Alex também para pregar lá no simpósio. E ela falou uma coisa que é digno de observação. Essa revista tem falado de assuntos que nós conhecemos do jeito que a gente nunca ouviu. Né? Preste atenção na frase. A revista tem falado de assunto que nós conhecemos de maneira diferente. Pois é, vai falar aqui, irmão, de 3 homens que eu, pentecostal, 25 anos nas Assembleias de Deus, nasci lá em Pernambuco, vim para São Paulo, para Belém, depois passei por Madureira e aqui estou e eu nunca ouvi. Não estou aqui para dizer, olha, que vergonha. Não, vergonha mesmo para um pentecostal não conhecer a sua história, as suas raízes. Vergonhoso para mim, eu vou falar de mim. Eu não conhecia esses homens aqui. Fui procurar no canal, como é que é o nome do canal do irmão? Eu fiz até uma live com ele, Bíblia de Fato, Presbítero Marcos, mas eu não vou lembrar o sobrenome dele. Mas o nome do canal é Bíblia de Fato. Eu fui até ver um livro dele, falando sobre esses irmãos, coisas que nós pentecostais nos orgulhamos
do bom sentido, sem soberba, de ser pentecostal, de falar em língua, de acreditar nos dons, e a gente não sabe a nossa história. Desses irmãos que vai falar aqui hoje, eu nunca ouvi falar. Dos demais aqui, Rússio, o Gunaving, lógico, né? Mas se você pegar o Savonarola, ou você pegar lá na história os aliás, os pré-reformadores, reformadores, pós-reformadores, eu já ouvi falar. Agora, desses homens que nós vamos ouvir aqui, não, irmão, de verdade que eu nunca ouvi falar. Para mim, o pentecostalismo começou foi com Daniel Berg e Gunaving. E só. Certo? Então, parabéns mais uma vez. E se você está na mesma situação que eu, que não conhecia esses nomes do pentecostalismo mundial e agora pentecostalismo brasileiro, coloca aí, professor, eu também não conhecia esses irmãos. Pois é, eu não conhecia. E vamos juntos desfrutar desse conhecimento. Essa lição será aplicada no dia 2 de março, aí já foi fevereiro, hein? Já foi janeiro, já foi fevereiro, estamos em março, no nosso último mês da nossa revista. Certo? Nosso texto áureo se encontra no livro de Atos, capítulo 19, verso 6. Aproveitando, já que está no início, para a gente não parar e a gente correr toda a aula aqui de uma só vez, a partir da lição de número 9, o pastor Alex, você que acompanha aqui o canal Bíblia para o Cotidiano, o pastor Alex dá aula do Conectar Mais Jovens, que está falando sobre os profetas menores. O pastor Alex não vai poder, por enquanto, dar aula aqui mais no canal. Por quê? O pastor Alex foi convocado pela sua igreja, pelo seu pastor presidente, para que ele venha fazer parte do núcleo de ensino da sua igreja, onde ele vai expandir para todo o campo. Então, pelas atividades, Alex não vai poder mais dar aula na escola bíblica dominical. Uma alegria para mim, não ele deixar de dar aula, do ministério do meu amigo pessoal, de comer em minha mesa e eu comer na mesa dele, né? A gente usa essa frase, mas porque é verdade, a gente come um na casa do outro. O ministério dele está honrando ele, colocando ele como liderança, como alguém que vai coordenar, como alguém que vai organizar essa parte de ensino bíblico na sua igreja. Então, meu muito obrigado ao meu amigo e pastor Alex, que eu tenho certeza que Deus vai levar ele para muito mais longe, porque capacidade ele tem. Então, meu agradecimento de verdade, o que aconteceu é isso. Ele fez uma live de despedindo da gente, dando uma vírgula. Eu falei para ele, é uma vírgula, vaso, vigia, varão. É uma vírgula. Depois, quando tudo estiver organizado, você volta. E aí, eu fiquei na responsabilidade de terminar o trimestre. Então, esse trimestre, eu vou gravar, terminar das aulas 9, 10, 11, 12, 13. 5 aulas, eu vou me esmerar, vou correr para eu poder dar a aula dos adolescentes, né? Que é dos jovens, na verdade. Que é conectar mais jovens, tá bom? Então, se você assistiu o pastor Alex e vai me ver a partir dessa semana, dando essas aulas, é por esta razão, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o Alex e bora continuar indo em frente. Deixa eu te pedir mais uma coisa. Irmão, não te custa nada. Aqui eu tive 5.000 visualizações. Se você for lá no canal Devocionais Cotidiano e se inscrever, o nosso canal lá vai crescer. A gente está com 3 devocionais lá. Meu amigo, por favor, não pula, não custa nada. Clica aí, se inscreve nesse canal, porque a gente está levando 3 devocionais. 2, Café com Deus Pai, Priorize Deus. E o principal, leitura da Bíblia. Eu estou gravando no domingo. A gente já está no livro de 1 Reis, capítulo de número 12. Olha como estamos longe. Se você se inscrever lá, não vai te custar nada. Se inscreve lá, Devocionais Cotidiano. Ponto. Aviso dado, vamos para a lição direto. Texto áureo nos diz assim, do livro de Atos, capítulo 19, verso de número 6. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito, e falavam línguas e profetizavam. Quero começar nesse texto áureo, porque teve irmãos aqui, meus amados irmãos, quando você for discordar de alguma pessoa, você usa texto bíblico para você discordar. Ou senão você diz assim, ó, a minha opinião é que. É válido você dizer
que a sua opinião é que você tem opinião, você pode expressar. No entanto, você não pode desfazer do que diz a Bíblia. Teve um irmão aí que disse para mim assim: o falar em línguas não é evidência do Espírito Santo. Aí, a aula de número 9, o texto áureo começa dizendo o quê, gente? Pelo amor de Deus. Se você não acredita, diz assim: eu não acredito. Tá na Bíblia, mas eu não creio. Ponto, irmãos. É mais bonito. Tá na Bíblia, professor, mas eu não creio, não. É mais bonito do que você dizer assim: não tem respaldo bíblico. Vamos ler de novo? Abra sua Bíblia. Eu vou colocar o texto na tela. Vou colocar ele na tela para você. Não vou colocar não, senão você pode dizer que eu coloquei um texto digitado por mim. Um texto digitado por mim. Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Deixa eu ver qual é a tradução que ele está usando aqui. Livro de Atos, capítulo de número 9. Vamos lá. Eu vou ler na Bíblia, não vou ler nem na revista. Atos, capítulo 19, verso de número 6. Vou ler na minha Bíblia. Bora lá. Bora ver o que diz a Bíblia. Incrível que pareça, está até marcado aí, ó. Escrito está: Bíblia Sagrada, essa é revista e corrigida. Diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Na hora do batismo, foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas e já receberam o dom de profecia. Então, logo, para ser batizado, há a evidência bíblica do falar em línguas. Tá aqui, irmãos. Tá na sua Bíblia aí? Então, quer discordar, irmão? Discorda, irmão, sem problema nenhum. Agora, abra o texto e diga: tá aqui provado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Foi assim, tá aqui. Somente eu acho, eu penso. Não rola não, irmãos. Nós somos professores, nós somos crentes. Tá na Bíblia. Tá bom? Falaram em línguas depois que foram cheios do Espírito, batizado com Espírito. Evidência de línguas estranhas. Assunto para mim superado. Vira a página, que isso aí já está resolvido. Verdade aplicada. Cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus para que a chama do Espírito não se apague. É responsabilidade minha e sua. Objetivos de hoje diz assim: ressaltar que o avivamento de Atos 2 chegou ao Brasil. Segundo objetivo, conhecer a chegada do pentecostalismo no Brasil. Se eu me lembrar, vou ver se eu marco. Menino, eu vi um rapaz da Igreja Batista, um senhor da Igreja Batista, com ódio de Daniel Berg e Gunnar Wing, hein? É no ponto 2? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou marcar para eu não esquecer. Eu li e disse, eu vou marcar, e eu acabei não marcando. Deixa eu ver aqui, ó, vou marcar aqui, ó. Espera aí, sem corte, ó. Falar. Como foi que ele falou? Rebelião. Ele disse que Daniel e Gunnar Wing eram rebeldes, se rebelaram, eram infiltrados, lobos no meio das ovelhas. Eu vou falar o nome do pastor. Vou. É domínio público. Ele disse que Daniel Berg e Gunnar Wing eram lobos em pele de cordeiro que usurparam ou enganaram os irmãos Batista, pois nem crentes da Igreja Batista ele era. Menino, tá na internet, mas é no segundo ponto. Terceiro objetivo, identificar
a trajetória pentecostal no Brasil. Livro de Atos, capítulo de número 19, é o nosso texto de referência. Do versículo 1 ao versículo 5, escrito está: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, chegando ali, alguns discípulos disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Pastor Eli, você está aí, Pastor Eli? Lembra que domingo retrasado nós falamos sobre isso? Que tinha crente que cria em Deus, tinha crente que era fiel, tinha crente que dava sua vida por Cristo, mas ainda não estava sendo pregado a eles o Espírito Santo? Olha aí, pastor Eli, o texto. A gente leu lá, né? Mas olha aqui, de novo, uma aula falando sobre isso aí. Era crente, irmão, e não sabia que tinha Espírito Santo. Tá aqui, ó, livro de Atos 19, 2. Agora vamos para o versículo 3. Diz assim: E perguntou-lhe, então, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João, batismo para o arrependimento. Versículo 4. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Aqui vai até o versículo 5, mas eu emendei com o versículo 6, que é o nosso texto áureo de hoje. Na hora do batismo, com o Espírito Santo, evidência de língua. Escrito está. Amém? Vira a página, irmão. Vida que segue. Hinos sugeridos de hoje: 210, 225, 340. Adore e louve ao Senhor. Motivo de oração de hoje: ore para que Deus conserve a chama pentecostal no Brasil. Ora você daí, que oro eu daqui. Soberano e eterno Deus, queremos agradecer a Ti a oportunidade que Tu nos concede de aprender um pouco mais de Tua palavra, e a oração de hoje é pedir para que o Teu Espírito Santo continue a nos queimar, a nos batizar, a nos encher, a nos dar dons, seja ele qual for, seja ele para o ministério que seja ele para a função que seja, mas que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. É isso que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém daí e amém daqui. Se você está estranhando minha voz, não estranhe não. Uma gripe terrível que eu estou falando por dentro do nariz. Só a graça. Perdoa aí. Bora-se embora. Introdução. Nesta lição, abordaremos as primeiras experiências do batismo no Espírito Santo com evidência de línguas estranhas no Brasil. As experiências pentecostais de Gunnar Wingre e Daniel Berg antes da chegada no Brasil, e a evolução do pentecostalismo com a chegada dos dois missionários a Belém do Pará, onde iniciaram a doutrina pentecostal. Você já ouviu que batismo com pentecostal, batismo com falar em língua, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, não é invenção das Assembleias de Deus, não é invenção aqui do Brasil, isso aí já é mundial, né? É fato que depois da Arrua Azusa, que foi a lição passada, se expandiu mundialmente, mas já existia batismo com o Espírito Santo, já existia evidência de língua, já existia homens e mulheres orando em línguas espalhados pelo mundo, mas do montante foi a partir da Rua Azusa. Por exemplo, eu gosto de dizer, e muitas pessoas também dizem, pentecostais, né? Que o Espírito Santo no Antigo Testamento ele era usado de que maneira?
pontual para aquela função. Foi sobre Saul, sim, o Espírito Santo tomou Saul que ele profetizou mais de uma vez. Saul, irmão, só ler. Vem ler a Bíblia comigo que você vai descobrir isso. Sobre Sansão, sobre Davi, outros homens que tiveram o Espírito Santo para aquele momento. Irmão, é uma pessoa, né? Não, irmão, em ponto, pessoas pontuais, ações pontuais, seja numa revelação, que é o dom de conhecimento, né? Esse dom de discernimento, né? Porque não existe dom de revelação, tá, irmão? Misericórdia. A gente, pentecostais, às vezes, nos apoderamos de algumas palavras que não é bíblica, não está na Bíblia, não existe o dom de revelação. Pronto, o pastor, os irmãos dizem, o pastor tá louco, tá passando titica de galinha no pão e tá falando um negócio desse. Tô não, irmão, é verdade. Existe um dom que Deus dá que nos faz conhecer o oculto, nos faz ter um conhecimento que ninguém tem. Mas a palavra revelação, dom de revelação, não existe esse dom. Existe dom. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, abra sua Bíblia em Romanos, abra sua Bíblia em Efésios, que é as três passagens onde nós temos a ordem ali dos dons, né? Mencionado. Você não vai achar lá, dom de revelação. Tem não, professor? Tem não. Tem não. Eu sei que muitos de vocês não sabem disso. Não é porque eu estou dizendo, mas eu sei que muitos de vocês não sabem. Não existe dom de revelação. Tem um dom que é o dom do conhecimento. Deus faz conhecer fatos ocultos e escondidos, fatos que ninguém sabe. É um dom do conhecimento, que é dito como um dom de revelação. Tá bom? Então, se ficou no uso popular, vamos colocar assim, o irmão que revela, né? O irmão até tem esse nome, né? O irmão que revela. Não tem um irmão que revela, porque não tem dom de revelação. Tem um dom do conhecimento. O irmão que tem um conhecimento, Deus coloca nele o conhecimento do oculto e escondido. Esse dom. Mas revelação, não. Você pode discordar de mim, mas discorde, abra a Bíblia, procure o versículo. Aliás, você procura o livro, procura o capítulo, procura o versículo e coloca aqui. Professor Tony, olha aqui a palavra aqui, ó, dom de revelação. Tem não, varão. Então a gente não tem dom de revelação, não existe o dom de revelação. Veja o que eu estou dizendo. Pelo amor de Jesus Cristo, eu não estou dizendo que não há revelação, que Deus não vai mostrar o oculto e escondido, que Deus não vai mostrar algo que ninguém sabe, só você. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo dom de revelação. O irmão tem um dom de revelação. Não. Uma coisa é o dom de revelação. Outra coisa é Deus revelar para alguém o que está oculto. Separa uma coisa da outra. Tá bom? Então você que achou que existiu o dom de revelação, não tem. Não está na Bíblia. Mas discorde de mim. Agora abra a Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo. Não vai botar coisa que você pensa e acha, não. Porque eu estou dizendo que eu procurei nos dons e eu não achei esse dom aí. Não achei. Bora lá. Ponto número 1. O pronto pentecostalismo. Alguns teólogos chamam de pronto pentecostalismo o período inicial do pentecostalismo no Brasil. Há relatos de batismo com o Espírito Santo e glossolalia anteriores à vinda dos primeiros missionários pentecostais Gunnavinger e Daniel Berger ao Brasil, como Fritzes, que eu não sei pronunciar o nome desse moço, e Paulo Malaquias e Pedro Groudin. Pronto, então, ó, Tony Pinho, RG tal, CPF tal, eu nunca ouvi falar desses irmãos. 3 irmãos, e eu como pentecostal que sou, como diz na minha terra, até o tutano, eu nunca ouvi falar desses 3 irmãos. Fritz, sobrenome que eu não vou saber pronunciar,
Paulo Malaquias e Pedro Grundin, ou Gruden, deve ser isso aí. Será que é parente do Owen Grunden? Não, é diferente. Gruden e Grundin. Você já ouviu falar nesses três homens? Seja sincero, professor. Você já ouviu falar? Se você já ouviu falar, parabéns para você. Eu nunca ouvi. Estou ouvindo pela primeira vez agora. Sou sincero, irmão, não adianta eu disfarçar. Já sabia, já estudei. Mentira, 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 mentira. É a primeira vez que eu tô ouvindo. Eu vou falar, eu vou dizer o que é, o que não é? Não é, não sei, nunca ouvi. Pastor Eli, o senhor já tinha ouvido falar, Pastor Eli? Eu não. Pronto, vamos conhecer a história desses irmãos aqui. Primeiro ponto, a experiência pentecostal de Fritz Mateschulak, sei lá como é que pronuncia o nome desse cidadão. Em meados do século XIX, ocorreu um forte movimento pentecostal oriundo da Europa em direção ao Brasil, principalmente para o Rio Grande do Sul. Entre os imigrantes estavam o pastor Fritz. Pronunciei se estiver errado, me perdoe, viu? É que ele é alemão, vindo da Alemanha. Não sei falar pernambuquês, vou saber falar alemãoês. Sei não. Em 1893. Um homem piedoso que já orava em línguas estranhas. Assim, podemos falar da particular importância de Fritz para o pentecostalismo brasileiro, por ele ser um dos primeiros a ser batizado com o Espírito Santo e com a evidência das línguas estranhas no Brasil, conforme registro. Então aí, irmão, cai por terra o meu conhecimento. Cai por terra. E não é questão de ser humilde, é questão de ser justo. Aqui não entra humildade, aqui entra justiça. Eu ensinei que a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil foi a irmã Dona Elberg Gunaving, a irmã Celina de Albuquerque. E não foi. Primeiro registro que a gente tem do batismo com o Espírito Santo no Brasil foi do irmão Fritz. Foi. Mais uma vez um erro por falta de conhecimento. Disse por várias vezes que a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil tinha sido a irmã Arcelina de Albuquerque. Não foi. Segundo história, e quem está dizendo isso aqui é um assembleano, tá? Pastor, na verdade nem pastor né? Bispo Wildes. É que ele está dizendo. Está registrado, está nos anais da história. Em 1909, ele veio para o Brasil aqui em 1980 e 1893, indo aqui, ó, na parte azul, foi para Rio Grande do Sul. Então, a gente se apega a conhecimentos de ouvir e não de pesquisar. Então, perdoe mais uma vez, se você ouviu da minha boca que a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil foi a nossa irmã Celina de Albuquerque, e não foi. Foi o irmão Fritz, registrado nos anais da história pentecostal. E quem está dizendo não é nem eu, é a história do movimento pentecostal no Brasil. Você sabia disso? Eu não. Estou sabendo agora. Aliás, quando eu estudei. Ponto de número 2. Vamos falar de outro homem que foi batizado com o Espírito Santo com evidência de línguas. A experiência pentecostal de Paulo Malaquias. Ainda entre os primeiros pronto pentecostal no Brasil, podemos citar o pastor Paulo Malaquias. Esse servo de Deus se converteu ao Evangelho com apenas 18 anos e começou
começou prontamente a dar depoimento de sua salvação, tantos quanto ele encontrava. Malaquias, então, pastor da igreja batista de Ramada, no município de Ijaí, Rio Grande do Sul, teve uma experiência pentecostal em 1908. É que eu queria ver aqui as datas. Olha só. 1893, o Fritz. 1908, o irmão Paulo, ou Malaquias. Até então, as pessoas não sabiam explicar este fenômeno. Ou seja, ele orava em línguas e as pessoas não entendiam. Lembra que disse Paulo? Se fala em língua que tenha intérprete, pois. O irmão orava em línguas e as pessoas não sabiam o que era aquilo. Ainda não tinha tido o derramar do Espírito. Então, o Espírito apenas pontual, como era no Antigo Testamento. Pontual e não derramado. Mais um. Agora, vamos... Isso aqui, para que a gente entenda, isso aqui está registrado, tá? No livro sobre o pentecostalismo, a história do pentecostalismo no Brasil. Ponto de 1.3, a experiência pentecostal do Pedro Grundy. Pedro nasceu em Riga, Letônia, e sempre se aplicou ao Evangelho. Ele desembarcou no Brasil em 10 de junho de 1900, no porto de São Francisco, Santa Catarina, com 25 anos de idade, ao lado de mais 13 familiares. As experiências pentecostais de Pedro fazem parte das mais remotas citações do batismo com o Espírito Santo, com a proeminência das línguas estranhas e do recebimento do dom da profecia no Brasil. Pastor da igreja Leto Batista de Garanrini, acho que é isso, pronuncia, Bananal, em Santa Catarina, Grundy foi batizado com o Espírito Santo, além de receber o dom de profecia em 1933, após a visita do pastor André Bernardino da Silva à cidade de Grundy. Passou a fazer parte da membresia das Assembleias de Deus. Em 1930, a gente já tinha aí aproximadamente mais de 20 anos da fundação das Assembleias de Deus, né? Foi 900, mais de 20 não, 20 anos, 910, 920, 930, é isso mesmo. Já tinha 20 anos das Assembleias de Deus. Aí o irmão o irmão Pedro, ele veio fazer parte das Assembleias de Deus, conhecendo o seu falar em línguas. Isso é história, gente. História que a gente não sabia. Eu, Tony, não sabia, sendo pentecostal. Vergonhoso. Que bom que tem escola bíblica dominical. Ponto de número 2. Os precursores do pentecostalismo no Brasil, no ano de 1910, conforme os registros históricos, alguns homens que já tinham tido experiência do batismo no Espírito Santo chegaram ao Brasil, vindo dos Estados Unidos, anunciando a mensagem pentecostal. O italiano, aqui ó, tá a informação corretíssima para vocês aqui, ó. O italiano Luigi Francesco, que organizou a primeira congregação cristã em São Paulo, mas depois ficou conhecida como Congregação Cristã do Brasil, mas aqui era em São Paulo ainda, né? E os suecos Gunnar Wingre
e Daniel Berg, que organizaram a Assembleia de Deus. Então eles foram bem paralelos, né? Bem juntinho, um juntinho do outro. O irmão Luigi, que é da Congregação Cristã em São Paulo, ainda não tinha o nome Congregação Cristã do Brasil ou no Brasil, tá? Junto com o Daniel Berg. Aí veio não o individualismo, não o CNPJ, perdão, não o CPF, mas o CNPJ, o todo, tá? 2.1. A experiência pentecostal de Gunnar-Vinger. Gunnar-Vinger foi um missionário evangelista pentecostal sueco. Em novembro de 1909, numa conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas, experiência que ele relatou com particularidade no Diário do Pioneiro. Eu já li esse Diário do Pioneiro, muito bom. Em carta referida no Diário do Pioneiro, datada de 1º de abril de 1930, página 18, para ser mais exato, Vinger relata ter sido direcionado por uma irmã ao batismo no Espírito Santo. Na carta, Vinger descreve que foram as irmãs que intercederam a Deus para que ele pudesse receber a promessa. Então aqui a gente tem primeiro o Gunnar-Vinger sendo batizado com o Espírito Santo na Igreja Batista. Aí aqui eu já vou fazer o apurado. Tem um irmão aí muito conhecido, irmãos, muito conhecido, e tem um monte de pentecostal aí que gosta dele, só que ele diz que a nossa igreja veio de uma rebelião. Ele chama Daniel Berg e Gunnar-Vinger, ele chama de mentirosos, falsos, surrateiro, foi a palavra que ele usou. Qual o nome do pastor? Não vou dizer não. Procure aí. Não vou dizer não. Pelo menos o sobrenome. Saião. Tem muito pentecostal defendendo os estudos de Saião. E ele disse que Daniel Berg e Gunnar-Vinger eram ovelhas. Aliás, era lobos no meio das ovelhas, porque ele saiu da Igreja Batista, ele veio para o Brasil dizendo que era da Igreja Batista, só que a história está dizendo que eles eram da Igreja Batista em Chicago. Porém, o pastor Saião, em um podcast, disse que era mentira, eles são mentirosos. Eles nunca foram da Igreja Batista, mas como não tinha lugar nos Estados Unidos, vieram para o Brasil e surrateiramente, a palavra que ele usa no seu podcast, surrateiramente adentraram na Igreja Batista para ver como que ia fazer para implantar esse movimento estranho do falar em línguas. Que é isso, professor? Eu disse, faz a lição de casa, irmãos. Dá uma olhadinha lá. Então, cuidado. Ele fala isso, que as Assembleias de Deus veio de uma rebelião de falsos crentes, Daniel Berg e Gunnar-Vinger. É a fala dele, viu? Tá, o podcast tá aí, procura aí, para você ver. Segundo ponto. 2.2 no caso, né? A experiência pentecostal de Daniel Berger. Daniel Berger foi pastor pentecostal na Suíça, e juntamente com Vinger iniciou o movimento que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil. Ele viveu 7 anos nos Estados Unidos e posteriormente retornou à Suíça, onde reencontrou seu amigo de infância, Levi Pascher, que o apresentou a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Anos mais tarde, após despedir-se dos pais em meio à viagem de regresso aos Estados Unidos, Berg orou com experiência a Deus pelo batismo com o Espírito Santo. E Deus ouviu sua oração e selando com a promessa. Então, ele foi batizado sem intervenção de ninguém. Gunnar-Vinger
teve intercessão das irmãs orando por ele. Tá aí bem escrito aqui, ó. Umas irmãs oraram por ele para que ele fosse batizado com o Espírito Santo. E já Daniel, não, foi uma experiência solo. Ele e Deus pedindo, ele pedindo a Deus para ser batizado e Deus o concedeu o batismo com o Espírito Santo. Certo? Essa é a história das Assembleias de Deus que nós conhecemos. Eu li tanto um livro quanto o outro. O 2.3 diz assim: a experiência pentecostal de Levi Pecher, que eu não sei pronunciar o nome dele, o sobrenome, né? Levi tá ótimo aqui. O pastor sueco Levi desempenhou papel decisivo na formação e no desenvolvimento do movimento pentecostal em seu país. O empenho do pastor Levi foi determinante para impulsionar o desenvolvimento da liderança nas Assembleias de Deus no Brasil, uma vez que ele influenciou diretamente o pastor Daniel Berg com a doutrina pentecostal. Isso aí está escrito, né, por Israel de Araújo. Ele certifica isso aqui, ó. Por ser o pastor da primeira igreja sueca responsável pelo envio e sustento dos missionários nas Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wing foi à Suíça convidá-lo para participar da primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus, realizada na Assembleia de Deus de Natal, Rio Grande do Norte, em setembro de 1930. A postagem do Mensageiro da Paz, 1 de dezembro de 1930, noticiou: o pastor Levi Pincher pregou com intérprete todas as noites. As mensagens foram simples, mas acompanhada da graça do Espírito Santo, registrado no Mensageiro da Paz. Primeira edição, número 1 de dezembro. Eita, glória gloriosa. É desse jeito. Bora para o nosso ponto número 3? Você já se inscreveu? Já curtiu, comentou, compartilhou? Que Deus abençoe você. Ponto 3. Avivamento pentecostal no Brasil. No Brasil, a chama pentecostal se expandiu com mais rapidez e intensidade a partir do trabalho desenvolvido pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wing, que vieram dos Estados Unidos. Os missionários se instalaram em Belém do Pará, dando início à história das Assembleias de Deus. Aí nós conhecemos, né, a história lá dos irmãos Daniel Berg e Gunnar Wing vindo dos Estados Unidos de navio que não podiam comprar passagem, na verdade nem sabiam onde é que era parar, até ir na biblioteca e ser direcionado. Isso aí todos os pentecostais sabem, mas esse pormenores nos faltou, pelo menos me faltava. Continuando, 3.1. A chegada dos missionários suecos em solo brasileiro. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing, debaixo da mensagem profética de que ambos pregariam o evangelho numa terra desconhecida, foram até uma biblioteca a fim de pesquisar o lugar citado por Deus na profecia. Após constatar que se tratava de um estado no norte do Brasil, eles desembarcaram em solo brasileiro em novembro de 1910, iniciados pelo chamado pentecostal. Assim logo surgiu um movimento que mudaria a realidade espiritual do país. Aí eu quero ler um comentário do bispo Wildes, né? Wildes, é isso aí. O começo do ministério assembleano no Brasil ocorreu através de dois homens cheios do Espírito Santo. A história mostra que os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wing chegaram ao solo brasileiro após receberam palavras proféticas enquanto estavam nos Estados Unidos de que deveriam ir ao Pará.
Para melhor entender essa convocação divina, esses homens nem sequer sabiam onde esse lugar ficava. Diante dessa profecia, eles recorreram a um mapa mundi e viram que se tratava de uma cidade no norte do Brasil. Então, quando Deus diz e testifica, e vieram, e assim estamos nós aqui, como Pentecostes, né? Pentecostais, por causa da história do pentecostalismo. 3.2 As primeiras chamas do avivamento. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wing foram acolhidos no porão da primeira igreja batista e lá pregaram sobre a doutrina pentecostal. Isso fez com que as irmãs Celina de Albuquerque e Maria Nazaré não somente crescem, mas também permanecessem em oração até que Deus as batizassem com o Espírito Santo, como aconteceu em Atos capítulo 2, 39. Foi então que, em junho de 1911, 1h da manhã de uma quinta-feira, na rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, a irmã Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo enquanto orava. Esse fato gerou uma discussão na igreja que culminou na expulsão de 19 membros, inclusive Winger e Berger. Foram expulsos. Mas eles não vieram, irmão, com rebelião. Eles vieram pregar o Pentecoste. E a irmã, aí sim, aqui talvez não, eu errei. Foi erro e sim. Foi um erro de falta de conhecimento. Literalmente, foi, como é que chama? Ignorância da minha parte, falta de conhecimento. A Celina de Albuquerque e depois a irmã Nazaré, Maria Nazaré, foram batizadas com o Espírito Santo. Aí sim, na pregação de Daniel Berg e Gunnar Winger, elas foram as primeiras a serem batizadas, mas não as primeiras no Brasil. A primeira no Brasil foi o irmão, que eu não sei pronunciar o nome dele, como é que eu tenho que ler, se eu não ler, não vou nem lembrar. Fritz. Esse foi o primeiro a ser batizado aqui em terra, solo brasileiro. Mas através da mensagem de Daniel Berg e Gunnar Wing, aí sim foi Celina de Albuquerque e depois Maria de Nazaré, sua irmã. Aí sim, aí eu possa ser que quem me contou a história me contou a metade, me contou só a primeira mulher a ser batizada nas Assembleias de Deus. Aliás, a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo nas Assembleias de Deus foi Celina de Albuquerque e depois Maria Nazaré. Aí sim, a informação está corretíssima. Elas foram a primeira na Assembleia de Deus, mas não no Brasil. Ok? Então tá aí. E foram expulsos 19 pessoas por acreditar nesse movimento. Então eles não estavam disfarçados, Sayão. Eles não estavam disfarçados. Eles estavam lá como pastor sueco. Tem a história, diz que ele era pastor na Igreja Batista em Chicago. Eles vieram de lá. Só que eles passaram pela Azusa, eles foram ouvir a Azusa, eles foram entender que não era somente a letra, o Espírito, e se deixaram ser movidos e queriam pregar essa palavra por debaixo de uma profecia. Tá bom? É onde nascem as assembleias, não de uma rebeldia, mas em sim de pregar o batismo de Atos, capítulo de número 2. Ou você pode pegar Atos, capítulo 19 também, se você quiser, dá número. Foram batizados, cheios do Espírito Santo, falaram em língua e profetizaram. É forte. 3.3 Nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Após o seu surgimento em Belém do Pará em 1911, a primeira, é isso mesmo? O primeiro como missão da fé. Antes de ser chamada Assembleia de Deus, o nome era Missão da Fé Apostólica. É isso aí. Então tem gente, né, irmão? Nesse aí não errei, não.
Tem gente que acha assim, a igreja se chama apostólica, tá errado, então. Nós assembleanos é chamado apostólico. Agora vocês sabem por quê? Eu não sei outras igrejas, né? Mas por que algumas igrejas colocavam o nome, por exemplo, aqui, ó, Missão da Fé Apostólica? Por quê? Porque quem pregava os dons espirituais eram os apóstolos. Então essas igrejas, elas nasceram com a ênfase nos dons espirituais pregado, vivido, ensinado, exercido pelos apóstolos. Por isso que chama apostólica, porque acredita nos dons apostólicos, como se tivesse dom apostólico, né? Acredita nos dons que os apóstolos viveram, viram, pregaram, pôr as mãos para falar em línguas, aí ó, Atos 19, 6, falaram em línguas e profetizaram. Foi os apóstolos. Então, toda igreja que surgia com o nome apostólica era dizer assim: nós acreditamos e defendemos e ensinamos o que os apóstolos ensinaram. Era por isso que era o nome apostólica. Assim nasceu as Assembleias de Deus, tá bom? Nenhuma denominação evangélica teve um crescimento tão acelerado e significativo como a Assembleia de Deus. Em pouco tempo, a missão que nasceu em Belém do Pará alcançou muitas vilas e cidades até chegar ao grande centro urbano do Brasil e se tornarem a maior denominação pentecostal do Brasil. Eu vou ler mais um comentário de Oildes, que diz assim, ó: as Assembleias de Deus no Brasil se alargaram no seu começo espiritualmente entre os grupos mais simples população brasileira. A história mostra que os desbravadores de Danielberg e Gunaving enfrentaram muitos problemas, como obstáculos do idioma, os riscos das florestas, os males tropicais e perseguições, além das penúrias pelas quais lhes sobrevieram, pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja ou auxílio missionário. No entanto, o Senhor os enviou ao Brasil e supriu suas necessidades. Pois é, eles vendiam Bíblia. Para quem não sabe a história aqui, rapidinho, um trabalhava para o outro estudar. Irmãos, um trabalhava, o outro pagava um professor que ensinava ele a falar. E aquele que ia para a escola para aprender a falar, ensinava para o outro. Eu vejo nessa história da nossa Assembleia, literalmente isso aqui, sabe o quê? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Para encerrar, nos diz assim: a experiência pentecostal chegou no Brasil antes mesmo de Gunaving e Danielberg, mas foram eles que nos trouxeram a chama do avivamento, tendo ambos fundamental importância no ensino e na pregação do pentecostalismo e na história das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor Wildes termina aqui, bispo, né, dizendo que não foram os dois que trouxeram o movimento pentecostal do Brasil, mas foram por ele que se tornou tão grande como está, principalmente as Assembleias de Deus, como a nós conhecemos. Que Deus abençoe vocês, que vocês apliquem essa aula, e se vocês erraram como eu, não é vergonhoso dizer: me perdoe por ter passado uma informação errada. Que glória a Deus que dá para a gente corrigir. Eis aí a oportunidade. Que Deus abençoe e bora crescer na graça, no conhecimento e na história que nós falamos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Que Deus abençoe vocês. Não deixe apagar a chama pentecostal.